Então tá. Então hoje a gente estamos aqui em Santo Antônio para a gente conversar com um cara que eu considero não só agricultor, mas um grande amigo, que tem uma trajetória na agricultura, né? E eu tenho o prazer hoje de ter esse bate-papo muito legal, conhecer um pouco mais dessa trajetória, né? Um cara que batalhou bastante até chegar na agricultura e tem muito assunto para conversar, né, Alexandre? É isso aí, João. A parceria não é de hoje, né? A gente, graças a Deus, fez uma boa amizade. Então, estamos aí nessa nova caminhada, né? É isso aí. Então tá, Alexandre, me diz uma coisa, cara. Fiquei sabendo, assim, desde que tu chegasse na agricultura, né? Tu era mestre de obras, cara. Trabalhei algum tempo no calçado, depois fui para obras, né? Meu pai é mestre de obras, meu pai trabalhou a vida toda aí quase com construção. Então meus irmãos tivemos essa trajetória também em cima disso. Isso foi em muitos anos, Alexandre? Eu trabalhei aí uns ininterruptos, deve ter sido em torno de 7, 8 anos, mas eu trabalhei uma época, depois saí, voltei para o calçado e depois voltei a trabalhar com obra. E, cara, me diz assim, o que te despertou o interesse na agricultura, né? Porque foi uma troca muito intensa, né? João, tudo começou assim quando eu morava em Campo Bom. Na época eu tinha casado de novo, né, com a minha esposa, com a Rose. E a gente começou a almejar de ter um sítio para quando se aposentasse a gente vir morar no sítio, né? Então surgiu uma proposta lá atrás de uma cunhada minha, da gente talvez fazer uma sociedade, comprar meio junto, e a gente foi conversando nessa história. Mas tudo mesmo começou, a gente já tinha comprado o sítio e a minha esposa foi detectada com doença de Crohn. E naquele momento o médico falou para nós, né, que a gente estava muito estressado da cidade grande, né? E ela principalmente, né, essa questão era um momento de estresse do corpo. E tu tinha uma equipe trabalhando contigo, né, Alexandre? Sim, na época a gente sempre tinha. Na época eu estava fazendo um prédio com 18 apartamentos. Né? E a gente estava naquela ali, eu finalizei essa obra. E naquele momento a gente vinha para o sítio aqui em final de semana limpar, capinar. Mas foi bem naquela transição ali que a gente estava naquela de vinha todo final de semana, limpava, cuidava e chegava no outro final de semana tinha que repetir tudo de novo. E quando o médico disse isso para nós, vocês querem continuar vivendo? Saiam da cidade. Tu vê só. E isso foi que ano, assim, Alexandre, que vocês de fato vieram morar no... Isso foi em 2011. 2010 para 2011. E assim, o que... A gente sabe que o Rio Grande do Sul é grande, né? E eu propriamente posso falar que já morei em muitos lugares, né? O que levou vocês a vir para Santo Antônio? Daí quando a gente estava procurando sítio para comprar, a gente começou procurando em vários lugares. Mas o meu pai é nascido em Santo Antônio. A minha família é quase toda ela de Santo Antônio, né? Então a gente tem raízes por aqui, né? Então, principalmente na localidade onde a gente tem o sítio. E a gente começou a procura aqui, procura ali, a gente achou aquele lugar e gostou. Foi o primeiro impacto, gostamos, é isso aqui que a gente quer, né? E como eu te disse, no momento que o médico disse vocês querem continuar vivendo, saindo daqui, o dia que nós compramos, um certo dia eu estou no final de semana no sítio, nós estava capinando um aipim que a gente tinha plantado. Aí eu perguntei para ela, vamos vir morar aqui? Ela disse, vamos. Eu disse, mas eu estou falando sério. E ela disse, eu também. É importante, né? A patroa... Ali foi a minha decepção, porque eu achei que ela ia dizer não, né, cara? Sim. E então,
quando ela disse aquilo, eu disse, então tá, então nós vamos vir morar aqui. Que legal. E isso foi assim, entre outubro e janeiro. Em outubro nós conversamos isso, e em janeiro eu já estava e veio. Estávamos com a casa pronta, juntamos tudo e vamos embora. E todo mundo, se vocês são loucos, vocês não têm... Sim, porque tu tinha um negócio bem estabelecido, Você né? não tem estrutura, o que é que você... Não sei o que é que nós vamos fazer, mas nós estamos indo. A gente abandonou lá tudo, aluguei a casa que nós tinha lá e viemos morar no sítio. Então, e graças a Deus a gente começou esse trabalho, né? Começamos a trabalhar e começamos a gostar. No primeiro momento eu vim pra cá, continuei trabalhando em obra. Sim, e eu sei, né? E eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que teve gente que, quando chegou na cidade, dizia: esse cara é louco, esse cara não vai ficar, essa família aí daqui a um pouco vai voltar, né? A gente ouvia o burburinho na cidade, né? Eu sempre digo assim que um certo dia, e não é criticar, a pessoa é minha amiga hoje, mas um técnico eu chamei lá para me dar uma orientação, o que eu poderia fazer para viver de 2 hectares. Na época a gente só tinha 2. Ele olhou para mim e disse assim, tu não vai viver de 2 hectares. Eu lembro. Porque foi bem um período que eu vim para cá, né? Então, e eu disse assim, eu vou te provar que eu vou viver de 2 hectares. Então, e graças a Deus a gente conversa sobre isso hoje, né? Essa própria pessoa a gente conversa e é uma coisa que a gente trouxe mudanças, né? E foi bem na época que começou-se a feira da AgriSap e tal. Então a gente começou aquele trabalho e eu acabei largando a obra e vivendo só do sítio, né? E hoje a gente vive só do sítio. E quanto tempo assim, Alexandre, no momento que vocês comecemos a trabalhar, comecemos a plantar, né, ter ali o mínimo de cuidado possível, assim, quanto tempo levou para vocês conseguir ter uma renda de fato da agricultura? Porque a gente sabe, né, por exemplo, hoje tu pega um ciclo de uma cultura, às vezes é 6 meses, 4 meses, né, 120 dias aí. Eu sempre tinha essa preocupação, né, porque no começo eu comecei a trabalhar, eu trabalhava fora, plantava e voltava, e a Rose ficava trabalhando, e a gente não tinha aquela certeza que ia ter uma renda fixa, né? Mas quando a gente começou a fazer a feira ali, foi lá... Feira que tu fala... A AgriSap. AgriSap, tu foi um dos pioneiros da participação da feira da AgriSap. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. E como é que foi esse convite para tu chegar na AgriSap, assim, Alexandre? Essa foi uma busca minha, porque na época eu comecei plantando verdura e eu não tinha para quem vender. Tinha o produto e não tinha não tinha para quem vender. Daí comecei a correr os mercados, enfim, e vendia no mercadinho aqui, no mercadinho ali. E daí um dia fui até o sindicato, né? E conversa vai, conversa vem, daí conversei com o senhor Arnaldo. E o senhor Arnaldo disse assim, não, vai ali naquela sala ali, conversa com aqueles 2 rapazes ali que estão articulando alguma coisa de montar uma feira, quem sabe dá certo. Que era na época o Samuel e o Edson, né? E então fui lá, conversei com eles trocaram uma ideia, não, nós estamos com vontade de começar uma feira e tal. Daí foram lá me visitar e a gente conversou. E ele estava com um projeto na época que era o Propriedade Destaque montando, e essa feira era um projeto do Propriedade Destaque, né? Então veio o convite para mim, vamos começar a feira dia 13 de abril, 28 de abril, se eu não me engano. 28 de abril, se eu não estou enganado, é isso aí. Isso era 31 de março. Mas vamos começar a feira com o quê? Porque bem na saída do verão, eu não tinha mais nada plantado naquela época, assim, porque verdura naquela época é ruim. Período quente, não. Período quente, para nós aqui é bem complicado. Sim, e ali era bem seco, né? E eu, dos mais caras de pau, não, vamos começar. Mais cara de pau. Dia 28, vamos ter produto lá. E de fato, comecei a plantar e tal. No primeiro final de semana eu tinha pouquinha coisa, mas no segundo final de semana de feira,
nós já tinha bastante coisa disponível. Sim. Porque a gente assim como eu, os outros feirantes também, porque a gente começou no supetão. É que a feira, né, a gente não dá bola quando tá lá, a gente só enxerga, vamos dizer assim, as plantas mais convencionais, né? Isso. Que a gente planta, até fazer a feira, né? Porque daí a gente começa a ver, dá pra vender isso aqui, dá pra fazer um molinho disso, dá pra levar essa fruta aqui que tá se perdendo, né? Então, assim, a gente começou dessa forma, justamente. Olhava para um pé de fruta. O que dá pra levar, isso aqui né? eu posso levar, isso ali eu posso levar, né? O que foi que a gente plantou? Que é um ciclo rapidíssimo. Rabanete, vamos plantar rabanete. Rabanete. Então, a alface, ela acabou, como era um período de verão, e eu nunca me esqueço, eu plantei na taipa de um açude que eu tinha, porque era o lugar mais Então, o Edson, até na época, me chamou de louco. Olha onde esse louco plantou alface. Sim, mas é o único lugar que eu vou ter para colher. Em 35 dias eu tive alface. Ou seja, na segunda semana de feira eu já tinha a produção de alguma coisa. Nessa participação no projeto Propriedade Destaque, Alexandre, assim, tu teve, né, uma participação, né? Sim. E aí eu sei que tu tava, não lembro se foi o primeiro, o segundo colocado. Foi na segunda participação, segundo projeto Propriedade Destaque, daí que eu entrei. Eu fui o segundo colocado, o Marinha, a Terezinha foram os primeiros, né? E o Fábio do Seu Domingos foi o terceiro. Foi o terceiro. E qual foi a premiação desse projeto, Alexandre? Foi uma viagem para a França, né? Olha aí. Um intercâmbio que a gente fez lá, 15 dias lá na França. E muito valioso. O que tu viu de diferente lá, cara, que não tem aqui? Cara, principalmente mudou os pensamentos. A gente muda os pensamentos quando a gente vê formas diferentes de viver e formas diferentes de agir. Por exemplo, nós aqui somos ricos e não sabemos, né? A gente é rico de água, a gente é rico de vegetação, a gente é rico de terra, né? Coisa que eles não têm. Eles não têm água. Eles têm 6 meses para trabalhar, porque os outros 6 meses é debaixo do frio, do gelo, então eles não conseguem produzir nada. E nós aqui temos um ano todo, bem dizer, a gente, salvo algum mês que é mais complicado. Mas nós temos aqui um ciclo bem longo de plantio, então a gente não sabe o que é problema. A gente de fato não sabe o que é problema, porque nós botamos comida fora. Lá não se bota comida fora. Lá se aproveitado. Lá se tem uma cenoura que ela quebrou no meio, eles vão vender ela quebrada. Aqui o povo refuga, vai pro lixo, né? O tomate tem uma feridinha, vai pro lixo. Lá não, lá é vendido daquela forma, porque é alimento, não se bota alimento fora. E a questão, né, me chama muita atenção, né, a questão da produção familiar, da agricultura familiar na França, essa questão do cooperativismo, né, que é muito forte lá. E nós aqui no Sul, nós temos uma dificuldade muito grande de formar e se manter cooperativas, né? Nós aqui, próprio dentro do nosso grupo de agricultores, né, a gente tentou por várias vezes fazer uma associação, uma cooperativa, e sempre impacta em alguma coisa. Porque as pessoas têm medo, né, parece que de se unir. E lá não, eles fazem questão de se unir para trabalhar em grupo. Trabalhar em grupo, trabalhar unidos, né? Seja 2 ou 3, eles tentam trabalhar daquela forma para que as coisas aconteçam de fato. Porque a gente sabe que trabalhar sozinho é bem mais difícil, né, João? Então, esse é um mérito que eles têm lá sobre as coisas, sobre esse cooperativismo, sobre a questão de cuidar, de fato, assim, eles dão muito respeito ao alimento, né? Porque eles têm que comprar muita coisa de fora. Muita coisa de fora. Né? O açúcar deles, por exemplo, é feito da beterraba. Tu vê só, né? Não, nós temos a cana-de-açúcar aqui em abundância, nós temos água em abundância e nós não valorizamos isso, né? E aí, Alexandre, assim, chegando de lá, assim, o que tu tentou colocar em prática, assim, que a gente sempre traz uma sementinha, né? Isso é do agricultor, assim, ele visita uma propriedade diferente, digo, opa, isso aqui dá para me aplicar na minha propriedade, assim, o que... Primeiramente foi essa questão de cuidar mais, né? Cuidar mais da... O desperdício. Respeitar mais as águas. Sustentabilidade, vamos falar assim, né? Como é que eu vou te dizer assim?
quando tu tá lá, que eu fui lá, não só lá, mas eu já fui em outro país também, e a gente nota essa diferença nossa, essa diferença, que a gente não valoriza, né, de fato o alimento. Aqui se acha caro tudo, né? As pessoas acham caro um pé de alface, as pessoas acham caro uma cenoura, as pessoas acham caro, mas eles não valorizam. Por isso que é caro. Por quê? Porque se tem um machucadinho, vai fora. E aquilo é custo para o agricultor. E lá não. Eles valorizam a cada produto colocado em cima da mesa. E aí, depois dessa viagem, assim, né, a gente teve um certo João, né, começou a se chegar para as bandas de Santo Antônio e começou a provocar aqui o pessoal, né, de por que nós não fizemos um trabalho diferente, né, porque a gente não para de usar um pouco de adubo químico e veneno aí, né, tem oportunidades de mercado, né, e tu foi um dos caras que comprasse a ideia, né, e vamos dizer assim, não só comprasse a ideia, mas bandeirou por, vamos dizer, essa bandeira, pegou essa bandeira e digo, não, isso é uma coisa que... E aí agora dá para se entender, né? Tu trouxe pra gente essa questão da Rose, né? Sim. Do porquê trabalhar sem o uso do veneno, né? Que isso, querendo ou não, impacta direto na doença dela, né? Justamente isso, João. Assim, um dos fatores foi esse, né? Quando a gente veio morar aqui, a gente veio de supetão. Mas eu também decidi que se eu fosse plantar o meu alimento, era para plantar ele de uma forma saudável, né? Porque se fosse para mim continuar comendo veneno, eu continuava na cidade comprando no mercado, né? Então a gente optou por fazer o máximo do nosso alimento. E graças a Deus até hoje eu consigo manter isso, salvo algumas coisas que a gente não tem como produzir, igual arroz, coisa. Então a gente procura sempre ou comprar de um colega ou comprar o ecológico, que, né, às vezes é um pouquinho mais distante de nós aqui, tá logo ali em Guaíba, em Viamão, mas a gente tenta ficar nesse meio. Mas os outros produtos que a gente consome, que a gente não produz, eu busco dos colegas na feira, busco colega ou alguém mais próximo, ou o grupo do litoral que a gente participa, enfim, então a gente tenta se manter nisso, porque essa foi uma decisão nossa, né? Nossa, que eu digo minha da Rose na época. Familiar, né? Uma decisão familiar. Então foi uma decisão assim, que se nós vamos para lá, nós vamos cuidar as coisas de uma forma saudável. Então, essa já era uma bandeira que a gente tinha, né, e que se empunhado, fortaleceu, né? E daí quando na época tu chegou ao sindicato e tal, já na época do Edson a gente vinha nessa conversação, enfim, mas quando tu veio com o histórico, né, de conhecendo lá o pessoal da ANAMA e trabalhado lá, a gente começou a montar... A caixinha, né? A gente trouxe a caixinha de ferramenta, né? Isso aí, que era o que estava faltando ali, né? Tava, vamos dizer assim, já a gente tinha sabia, mas não tinha um rumo, né? Não tinha, como é que eu vou te dizer assim, a gente não tinha uma... O caminho estava meio pedregoso. Tava pedregoso, a gente tinha que desvendar algumas coisas, né? Sim. Então, quando tu trouxe essa ideia, e na época eu me orgulho muito de ter abraçado a ideia e levantado essa bandeira, né? Porque a gente botou mata debaixo do braço. Sim. E realmente trouxe o grupo e dissemos, vamos ou não vamos? Né? Então teve 11 pessoas na época que se abraçaram a nós e disseram, vamos montar um grupo. E vamos fazer uma certificação orgânica. Isso iniciou em 2016, né? Foi 2016. Primeira reunião do grupo lá no Cláudio Amara e na Terezinha, né? Isso aí. E conversa veio para convencer todo mundo, até né? Convencer. É a história da cooperativa, né? É a história da cooperativa, exatamente. É a história da cooperativa. A gente até convencer as pessoas que aquilo é um sistema que funciona, só que tu tem regras que tu tem que seguir, tu tem coisas que tu tem que fazer, tu tem que abrir mão de certas coisas, né? Isso, para quem vem produzindo de forma convencional, é meio impactante, né? Eu lembro do nosso colega Jorge, na primeira reunião que ele participou do grupo. Isso não funciona. Isso não funciona. Ele brigava que não funciona e hoje é um dos defensores. Sim. Né? Então, eu sempre digo assim, nunca diga não até tu conhecer de fato, né?
E é as histórias cooperativas. Por que as cooperativas não funcionam? Porque as pessoas não conhecem de fato. Porque as pessoas não entraram de fato, eles ouvem falar. Mas tu fazer as coisas acontecer é tão simples, tão simples. Basta tu seguir tudo que tem que ser feito. E aí, assim, Alexandre, nós iniciamos o grupo ali em 2016. Quando que foi o primeiro certificado teu? Quando é que, de fato, assim... É uma caminhada, né? A gente inicia, né? Para quem não sabe, a gente tem um período de transição, né? Que é aquele período que o agricultor deixa de usar o veneno, né? E aí passa a seguir, né, o protocolo, né, para poder se certificar no Brasil, né? A gente tem uma legislação brasileira que eu acho que é bem interessante, assim, o pessoal saber, pioneira no mundo, né, que foi uma conquista dos agricultores. O agricultor disse assim, ó, não queremos esse modelo de certificação privada. Isso por volta dos anos 90, iniciou essa discussão, né? Porque era muito cara a certificação. E aí o pessoal veio, de fato, ali por volta do ano de 2000 a 2002 que se concretizou, né? Hoje já tem outros países aderindo a esse sistema participativo. A própria França vem visitar mas nós. Copiado de nós. Copiado de nós, né? Então o Brasil aí pioneiro na certificação participativa. Cara, como foi a sensação? Minha primeira certificação foi no ano 2017. E tá aí, como é que foi a sensação assim, quando recebeu aquele certificado escrito ali, orgânico, né? O selinho orgânico, Rede Ecovida, né? Isso é um orgulho pra gente, né? Porque além de foi um passo grande que a gente deu, porque primeiro a gente começou na agricultura por um caminho, a gente não tinha, né, muita ideia sobre aquilo, a gente foi se informando e buscando fazer, mas quando a gente chega e pega aquele certificado, que para nós foi um grande orgulho, porque assim, primeiro lugar, dentro de uma cidade convencional, né? Convencional e que ninguém acredita, né? Ninguém acredita, né? A própria feira nossa, quando se iniciou, todo mundo dizia que ela ia durar 2 anos. Não e vai ela vingar. Né? E ela já está aí há 11 anos, né? Então, eu digo assim, isso para nós, na época, foi um orgulho muito grande, né? Pouco reconhecido por muitos, mas para nós foi muito grande. Mas começou a virar, né? Quando você recebe o certificado, que começa a vender o produto agroecológico, não só na alimentação escolar, como nas feiras, começa a fazer cesta, né? Entregar, começou a despertar, né? O olhar, assim, de fora, né? E o que eu vejo, assim, né, Alexandre, ali de vocês, essa persistência, né? Isso eu acho bacana, assim. Porque, vamos falar, vocês vieram, desde que tu chegou, começou aqui a plantar, até receber o certificado foi muito tempo. Bastante tempo. Como tu disse, tu perguntou antes ali, eu acabei não respondendo. Quanto tempo para mim virar a depender só da minha... Eu fiz uma loucura maior que de vir para cá, né? Eu com 6 meses, eu joguei o boné para cima e disse, vou viver do sítio. Alexandre louco. Alexandre, hoje você não vai vingar aqui, né? E de fato nós fomos viver do sítio, entende? Claro que deu uma encolhida em alguma coisa no começo, mas logo em seguida a roda girou e até hoje a gente vive exclusivamente do sítio, né? A gente não tem outra renda, né? Eu e a Rose e o João hoje, então a gente vive exclusivamente do sítio. E esse orgulho que eu digo assim, virou muito, porque muita gente nos procurou na época, né? Querendo saber mais, querendo entender. Só que eu sempre digo assim, a agroecologia, a certificação orgânica, não basta tu querer. E não basta tu entrar porque numa venda institucional tu vai conseguir 30% a mais do que um convencional. Isso não basta. Tu tem que ter amor aquilo que tu está fazendo. Tu tem que ter respeito às regras, né? Respeitar o teu colega, porque uma coisa errada que tu fizer, tu vai impactar no teu colega, tu vai impactar no teu grupo, tu vai impactar no núcleo da certificação participativa. Então, isso tu tem que ter respeito e amor àquilo que tu faz, né? Tu tem que gostar.
Tu tem que ir pra ali, não porque tu vai ganhar mais, e sim porque tu quer uma vida melhor. Não, e a gente viu nitidamente que tu gostou, né? Tanto que tu entrou pra coordenação do núcleo aqui nosso, do Litoral Norte, da Rede Ecovida, e ficou um tempinho, né? Eu fiquei 4 anos, nós ficamos na coordenação. Deu pra aprender um pouco de produção orgânica nesse tempo, né? Aprendemos bastante, levamos pela cabeça bastante, mas graças a Deus a gente teve boas discussões, bons encaminhamentos, né? A gente nem chama, não chama de discussão, mas encaminhamentos, né? Do processo, porque todo o processo ele começa nas reuniões internas do grupo, passando pelo núcleo, né? Onde tu vai para uma reunião de núcleos e a reunião geral da Rede Ecovida, onde se discute as regras, onde se traz as diferenças e aonde se bota tudo na mesa e se chega num bem comum. Então, graças a Deus, esses 4 anos eu pude contribuir bastante. Reconheço que foi um aprendizado que não tem escola que pague, não tem vida que pague. Eu peguei uma trajetória, comecei em 2012 na Ecovida, né? Então, participei também da construção da lei, né? Em algumas mudanças que teve, depois tu pegou, né? Tanto que a questão que vem se tornar depois para ti o trabalho com os ovos, né? Uhum. E eu lembro que, tem algumas mudanças na lei que talvez te atinja, né? Eu lembro que eu te passei isso bem em detalhe daquele período que a gente estava acompanhando. E como é que surge essa questão da ave, né? Porque tu vinha muito focado até então na produção agroecológica, né? Hortaliças, vamos botar assim, né? Que era o carro-chefe. E aí, assim, começa essa questão, produzir ovo. O ovo começou por uma demanda, né? O pessoal te pedia. Começou pela demanda, a gente trabalhando na feira e todo mundo que vinha, todo cliente que vinha, né? Mas não tem ovo, nós queríamos ovo, né? A mesma questão do queijo, que depois surgiu, enfim. Mas o ovo era uma coisa muito procurada. Muito procurada. E eu lembro que na época, assim, a gente conversou, né, e tal. E até tinha um outro agricultor ali, o seu Zezinho, que estava com ideia de começar um aviáriozinho e tal. E o tempo passou, né? O tempo passou 6 meses, passou 1 ano. Não andava, e a coisa não tinha ovo na feira, né? E eu vi assim e eu sou muito de observar as coisas. E eu via que a nossa feira estava primeiro deixando passar, né? Oportunidade. Uma oportunidade. Sim, vamos dizer, o cafezinho, né? Não tinha um cafezinho na feira, né? Café na feira. Então eu estava deixando passar uma oportunidade. Perdia-se clientes porque não tinha certos produtos. Então eu comecei a pensar, a gente tem que tomar uma solução quanto a isso. Foi até um dia que daí eu disse, vou começar a criar umas galinhas. E vamos ver o que vai dar. Só que daí é aquela história toda, né? Daí a gente bate numa legislação. A gente sai de uma burocracia, que é a certificação, e chega a outra, que é a agroindústria. Chega numa legislação. E a minha ideia era criar 50 galinhas, né? Minha ideia era 50 galinhas. Só para manter a feira. Só para ter o ovo na feira. Mas daí eu chego numa legislação, que eu não podia vender o ovo na feira, porque não tinha uma certificação, não tinha uma agroindústria, não tinha um registro, eu precisava de exames, eu digo, poxa vida, e agora? Aí tu olha e vê assim, para mim manter uma agroindústria, menos de 200 galinhas, eu não posso ter porque não vai pagar o custo. Não é viável, né? Então, já comecei a espichar a perna, que nem os outros, eu vou ter que botar 200 galinhas e fazer essa agroindústria. E foi na época que eu conversei com o então secretário de Agricultura, o Dirceu Machado, que mostrei uma pecinha que eu tinha lá e disse para ele, cara, o que eu tenho para fazer a inspeção dos ovos é isso aqui. Eu posso dar uma arrumada, alguma coisa, mas agora não tem dinheiro para isso e tal, é isso aí que eu posso fazer. Ele, então, vamos dar uma modificada aqui. E a gente começou esse trabalho com os ovos. Então, começamos ali, meio precário. Daí depois a gente foi melhorando, né? E pedi para ele, na época, 2 anos para
Sim, para conseguir se ajustar, né? Ajustar tudo. O que hoje, assim, eu vou fazer uma pergunta, o que é o custo hoje para tu iniciar nos ovos, assim, Alexandre? Por base. É caro. Hoje está caro. Eu vou te dizer assim, cada vez que eu olho, eu pergunto de onde é que eu tirei. Como é que eu cheguei aqui? Como é que eu cheguei? Porque hoje, agora ontem, tinha um rapaz me oferecendo que ele comprou 200 galinhas achando que ia fazer alguma coisa, e agora as galinhas começaram a aponhar e ele viu que ele não consegue vender e o preço que ele está tentando vender não cobre o custo. E, enfim, é bem assim mesmo que a gente começa e depois vai vendo os problemas. E o rapaz disse, eu te vendo elas me custam R$50. E de fato é isso, cada galinha em torno de R$50. Então tu calcula mais ou menos assim, hoje eu tô com 650 galinhas, daí tu bota um custo de R$50. Isso fixo? Esse é o custo dela pinto até botar ovo. Pinto até botar ovo. Esse é o custo da galinha. R$50. E hoje, assim, Alexandre, com quantas aves tu tem hoje? Hoje eu tenho 650. 650. E qual é o teu principal hoje mercado nas aves? O meu mercado principal é o institucional. Hoje eu estou alimentação escolar do município, alimentação escolar do estado, né, que é articulada pelo sindicato. Eu tenho uma parte no PAA, que está acontecendo no município. E eu tenho mais uma alimentação escolar fora daqui, que é o município de Nova Hartz, que eu entrego também. É bastante ovo? Bastante ovo. E aproveitando, assim, cara, tu teve na Expo Inter esse ano ainda? Sim, tivemos na Expo Inter. O Pavilhão da Agricultura Familiar. Pavilhão da Agricultura Familiar. Agora, como é que eu vou te dizer assim, com muito orgulho, a gente, além da agroindústria dos ovos, a gente montou uma outra agroindústria, que é uma indústria de vegetais, né? Então um problema virou dois agora. Virou dois. Eu só causo problema. Só puta. Eu só causo problema. A minha mulher tá doida, né? Onde é que nós vamos... Como é que nós vamos trabalhar? Ou seja, mas nós estamos trabalhando. Sim. A gente tem agroindústria que a gente faz geleias, temperos, né? E alguma coisa de casquinha cristalizadas, enfim. Então a gente... É isso. Como eu abri mão da feira do sindicato num certo período. Quando iniciou com essa indústria, assim, mais forte. Né? E eu tava num momento, assim, de cansado, de estresse. Isso foi quantos anos de feira, Alexandre? Foi 8 anos de feira. Bastante. Todo sábado? Todo sábado. Fixo, levantando às 5 da manhã, né? Chegando lá, montando banca, saindo dali 12:30, chegando em casa para desmontar às 2 horas da tarde. Então, assim, aquele ritmo todo sábado foi me cansando. Deixou a gente um pouco cansado, né? Não que não valesse a pena, a gente sente a falta até hoje, né? Dos colegas, dos clientes, né? Mas a gente foi para um ponto que a gente estava exausto daquilo ali, né? Exausto. E a gente resolveu tomar outros rumos, né? Eu sempre digo assim, eu tenho esses ciclos, assim, eu volta e meia eu viro tudo de perna pro ar e eu tenho que começar de novo. Então foi um momento assim que disseram, tá, mas tu vai parar da feira, a minha própria mulher, se nós parar com a feira, o que nós vamos fazer? Não sei, nós vamos trabalhar, nós vamos achar outro mercado, nós vamos viver, nós não vamos morrer de fome. E de fato... Uma mudança de novo. Vamos mudar de novo, né? Vamos mudar de novo. Então, daí foi onde eu aumentei um pouco as galinhas e resolvi investir um pouco na alimentação escolar, que era uma coisa que vinha faltando, produção, né? E às vezes eu tinha que comprar do mercado, né? Então, dar um produto de inferior qualidade para nossas crianças. E eu disse, por que não eu aumentar? Por que não eu não suprir essa falta? Só que eu aumentei um passo a mais que eu tive que buscar venda fora, porque eu não tinha mais onde botar. Né? Então, e eu tenho alguns mercados pontuais aqui na cidade, né? Uns mercados que eu gosto de dizer que pessoas que valorizam o produto, né? Porque todos os comércios que eu coloco aqui, quem dispõe do preço sou eu, não é eles, né? Tem outros mercados maiores que quiseram o meu produto, mas quiseram fazer leilão do meu produto, dizendo, não, se tu me vender a tanto, eu te compro. Eu disse, eu não faço esse tipo de comércio.
né? Então, é por isso que eu digo, eu vendo só para aqueles que valoriza valoriza o produto da agricultura familiar, né? E a gente, eu sempre digo assim, que se tu, que é dono do teu produto, não valorizar o teu produto, quem vai valorizar? Né? E assim, Alexandre, tu começasse, né, então, na agroecologia, depois, né, a questão da agroindústria, começou com o SIM, né, que é o Sistema de Inspeção Municipal, e aí depois tu foi um dos pioneiros no município de Santo Antônio com o SUSAF, né? SUSAF. Não sei se foi o primeiro, mas foi um dos... Eu não fui o primeiro porque teve uma indústria, né, que foi primeiro que eu. Mas vamos botar, da agricultura familiar, eu sou o primeiro. Primeiro SUSAF aqui de Santo Antônio, SUSAF sou né? eu. E o SUSAF permitiu tu vendendo... Eu sou o primeiro SIM da agricultura familiar. Um dos primeiros agroecologistas, primeiro SIM da agricultura familiar. O primeiro que começou a criar galinha, ovos, porque já teve 5, hoje nós temos 2, né? Parece que tem mais 1 ou 2 querendo começar. Querendo entrar. Mas nós tivemos entre 5 e eu fui o primeiro. Depois todos passaram por mim para ver como é que funcionava e graças a Deus eu sempre digo que o sol nasce para todos e sempre as portas estão abertas para quem quiser conhecer. Hoje é eu e o Cláudio Almiro, da agricultura familiar, e tem mais 2 rapazes aí, parece que estão querendo dar iniciação. Cara, e como é que é a sensação, por exemplo, de ter todo esse trabalho e tá por exemplo, numa Expo Inter, né? Pavilhão da agricultura familiar, com aquele mundaréu de gente, e tu hoje, toda essa trajetória, assim, tu tá ali, é uma realização, acredito que seja uma sensação de realização muito grande, né? Na verdade, assim, eu desde que eu não era agricultor, né, eu ia na Expo Inter, eu participava gostava de visitar, e era um dos locais que eu gostava de visitar. E sempre pensava assim, se um dia eu fosse agricultor, eu queria estar aqui. Pô, que legal, cara. E não sozinho, né? Com a família, né? Sim, queria estar aqui, né? Trabalhando nesse espaço. Então, eu vejo assim que a primeira vez que a gente foi classificado para estar lá, isso foi muito, muito valioso para nós. É muitas emoções, né, Alexandre? Isso, cara, eu acho que são coisas que vão acontecendo na nossa vida, né? Que vão levando para vários caminhos. E quando a gente olha para trás, vê a caminhada que a gente percorreu, das coisas que a gente superou, né? E tu tá com a tua família ali. Eu acho que o dinheiro é muito importante, sem o dinheiro a gente não compra, não faz nada, né? Mas às vezes tem algumas coisas que às vezes valem mais, né? Como eu disse, né, João? Porque assim, ó, a maior realização de quem faz uma agroindústria é justamente isso, é tu ser reconhecido. É reconhecido. Né? E quando tu tá numa Expo Inter, por exemplo, tu teve um reconhecimento, até tu chegar lá tu teve muitos reconhecimentos. Né? Bastante. Primeiro, pelo teu município, né? Segundo, pelo teu sindicato ou pela Emater, né? Ou pelos dois, que tu precisa, né? Dessas 2 entidades, porque tem certificados que passam por elas, né? E no momento daí que tu tem um produto de qualidade, porque não adianta também tu ter uma agroindústria, tu não ter um produto de qualidade para chegar lá numa Expo Inter ou qualquer outra feira, a gente faz outras feiras que é do mesma organização, no caso, que é a FETAG ou a Emater, né? Enfim, um deles se organiza, né? SDR. E o que acontece? Tu não pode chegar numa feira dessa com um produto sem qualidade, sem rótulo, sem... uma arte, né? Fazer o marketing do produto, né? Sem uma apresentação, no mínimo uma apresentação, né? E então, quando tu passa por esse processo, tu já teve alguns reconhecimentos. Bastante. Então, quando tu é classificado, principalmente a primeira vez, vamos dizer assim, hoje em dia tu te frustra quando tu não sobra um espaço para ti, né, na feira. Mas, graças a Deus, até hoje, para mim, eu sempre estive em todas que eu me inscrevi. Mas
às vezes é muita inscrição, acaba não acontecendo. Algumas agroindústrias e agroindústrias boas, não estou dizendo que é por defeito deles, é por falta de espaço mesmo. Então tu te frustra naquele momento, mas em seguida tu vai ter outra. Só que a Expo Inter é um painel que se abre para o mundo todo, né? Não é só para o Brasil, não é só para o Rio Grande do Sul. Né, vamos dizer, esses anos que tu vem fazendo Expo Inter, teve algum canal de comercialização que surgiu através da Expo Inter e que hoje é muito bom para ti? Não, eu teve uns canais que eu comecei um trabalho, né? Até a gente começou um trabalho e tal, mas eu acabei, como é que eu vou te dizer assim? Pela nossa produção, que é bem familiar mesmo, optando por ficar mais próximo. Eu tinha comercialização, por exemplo, em Porto Alegre. Para mim fica meio contramão, né? E eu tenho comercialização mais próxima. Eu tenho nossas comercialização aqui no município. Eu tenho os municípios vizinhos que fica mais fácil da gente fazer um encaminhamento dos produtos, né? Então a gente optou por isso, por enquanto, né? A gente não quer expandir para ter grandes mercados fora. Que porque hoje, vamos dizer assim, vamos perguntar. Vocês são em quantos, Alexandre? Hoje vocês trabalham ali? Eu, a Rose e o João. Tá. O João é teu filho? O João é meu filho. Como é que o João surge na tua vida, Alexandre? O João... Como é que eu vou te dizer? O João, ele é sobrinho da Rose, né? E ele ficou órfão aos 11 anos. E desde então, a gente conversou com ele na época, ele já morava ali. E a gente conversou com ele, ele pediu para ficar, né? Pediu... Daí eu expliquei para ele a questão de ter só uma guarda provisória e adotá-lo, né? Qual é que eram as diferenças, expliquei para ele. Conversando e por decisão própria dele, né? Ele pediu para a gente adotar ele. Como é que foi ali esse coraçãozinho, né? É que eu vou te dizer, João. É um orgulho, né, cara? Acredito que isso é um reconhecimento. Vou tomar um copinho d'água aqui. Para nós, o João, ele é um orgulho de É um guri maravilhoso, né? Eu conheço o João, tá fazendo técnico em agropecuária, né? Sim. Ser colega de profissão. Vai ser. Só não tá estudando a melhor escola do litoral, né? Vai ser que é a rural, mas é uma boa escola. Vai ser técnico como eu, como tu, como o meu outro filho, o Arthur, também. Então, ele, como é que eu vou te dizer assim? Ele é um guri muito trabalhador. Muito, muito. Dedicado, né? Dedicado. Respeitador, né? Bem. Sim. E que vai, acho que fiquei sabendo que vai entrar na diretoria do sindicato. Vai entrar na diretoria do sindicato. Que bom, cara. Que bom, porque renovar as lideranças, botar né? os jovens, né? Então, uma conversa com o Samuel, na época, convidou ele, né? Me perguntou, eu disse, olha, a decisão é dele. Como tudo lá em casa, a decisão... se é com a minha mulher o assunto, a decisão é dela. Sim. Se a decisão é do João, eu sempre dialogo com eles, mas a decisão final compete a eles, porque eu não posso decidir por ninguém, né? Assim como eu também, antes de eu tomar uma decisão, eu converso com eles, mas a gente tenta levar isso como regra para ninguém invadir o espaço de ninguém, né? Então, como eu disse, ele é um guri assim... Ele está demonstrando vontade de tocar a propriedade mais adiante, né? Então a gente a sucessão rural que é tão difícil hoje, né, Alexandre? Então a gente está dando todo o suporte, o apoio para ele, né? Explicando, ensinando, e graças a Deus, assim, ele, como eu te disse, ele é muito criterioso no que ele faz. Se tu pedir para ele fazer as coisas, ele vai lá e vai fazer da melhor forma possível. Então, para nós, assim, ó, ele é só orgulho, né, cara? Tem
Tem quem se inspirar em casa, né, cara? Tem gente que a gente tenta o exemplo, fazer, né? A gente tenta fazer o melhor. Nem sempre a gente consegue. Eu sempre digo assim, tenta, né? a gente é humano, erra, né? Eu erro muito, sempre digo assim, eu cobro Mais muito, errei mas do que eu, acertei. eu cobro muito, mas erro muito. Então, e essa vontade que ele tem, né, de tocar, que eu já expus para ele. O ano que vem é o último ano dele de se forma técnico, né? Então, ele está fazendo 18 anos agora em novembro. E então, assim, ele vai ter mais um ano ainda pela frente para estudar. Mas a nossa proposta sempre é, aos poucos, ir passando para ele as responsabilidades da propriedade. E todo esse trabalho tá, vamos dizer assim, tá direcionando, né, para ele ter uma estrutura, né, para se ele quiser tocar a propriedade, né? Com certeza, a ideia é justamente essa. Quando a gente fez uma segunda agroindústria, além de a gente ter o fato de ter uma renda a mais, né? Na verdade, a agroindústria foi feita para não se ter o desperdício. Tá? Que é aquela coisa lá da França, né? Que tu viu, né? Esse é o real fator que nós resolvemos fazer uma segunda agroindústria. Foi o desperdício. Não perder certas coisas que a gente perdia, fruta. Então, também tem uma questão muito importante, né, Alexandre, que é a questão da agregação do valor do teu produto, né, cara? Agregar valor. Então, futuramente a gente tem ideia assim, né, que a gente vai passando pro João e a gente espera que ele toque o negócio. Ele toque. Então, provavelmente assim, nós, eu e a Rose, vamos ficar mais nessa parte de agroindústria vegetal e ele vai ficando com o animal, se ele assim quiser, né? E a gente tocando a propriedade até passar ela de fato. De fato. Né? Mas assim, Alexandre, é uma trajetória muito bonita. Cara, tu é um cara batalhador aí. Vem anos batalhando, né? Cada segmento que tu decidiu tocar sempre teve muito sucesso, né? Tanto da obra lá quando começou, na agroecologia, na agroindústria, né? É um cara que é um exemplo. Eu tô na caminhada trabalhando com agricultura familiar desde 2012, já conheci muita gente. Eu sei que tu é uma liderança, tu é um exemplo de agricultor familiar. E chegou um momento na tua vida que tu decidiu, né, representar essa agricultura familiar de outras formas, né? Porque a gente sabe, né, Alexandre, que se não tiver alguém que defenda, né, a agricultura familiar, isso tanto em âmbito municipal, quanto estadual, quanto governamental, nada contra o agronegócio, né? Uma outra linha, de produção, nada contra. Cada um com o seu. Mas é a bandeira que eu também, e eu posso dizer que partes eu vim do agronegócio, Sim. Sempre morando em grandes fazendas. E, cara, eu vejo que a agricultura familiar, a gente tem pouca liderança, cara. A gente tem pouco, de fato, agricultor que defenda a bandeira e que construa leis que favoreçam a agricultura familiar. Isso é um pouco histórico, né, João? Vem dos nossos antepassados. Vem um pouco, se a gente olhar para a história, o agricultor familiar, na verdade, ele sempre foi um passo à frente só do escravo. Marginalizado. Eu defino mais ou menos dessa forma. Tem gente que vai me criticar dizendo isso. Mas o agricultor familiar, historicamente, ele esteve só um passo. Trabalhando em morro, trabalhando nas terras mais ruins, né? Trabalhando o ano todo para chegar. Isso meu avô passou. Não tem para quem vender. Chegar no final do ano, no final da colheita, e ir lá entregar a colheita pro dono do armazém e não pagar o que ele comeu durante o ano, que a família dele comeu durante o ano. Daí ter que ir lá pro campo ainda matar, vender uma vaca, vender um terneiro para cobrir o que eles consumiram. Então, isso sempre foi explorado, a agricultura familiar. Então, isso vem te causando, já vinha te causando uma revolta interna porque tu passou a viver, né? A viver isso. Como é que eu vou te dizer assim, ó? Além de... quando tu olha para essa histórico, né?
tu entende por que o agricultor familiar não se posiciona como líder. Sim. Porque ele foi acostumado. Peão, né? O peão. Ele foi acostumado a só trabalhar. Enquanto o coronel, né, que comprava o que era dele, ou o dono do armazém, que manipulava, inclusive, a eleição, dizendo tu tem que votar no fulano, tu vota no ciclano, porque senão não vou te vender também. Essa certa manipulação veio por uma grande parte da vida, né? E hoje, as classes mais baixas, que é a classe que a gente tá, que é a trabalhadora, ela não se enxerga como um líder. Ela sempre tem que ter um líder para ela defender. Basta o que aconteceu na política agora há pouco tempo atrás. As pessoas têm que olhar e ter um líder. Isso é o reflexo de uma sociedade que foi a vida toda marginalizada. Vamos dizer assim, o operário, né? O chão de fábrica, a pessoa que trabalha lá na ponta da esteira, ele tem que ter alguém para se guiar. Ele não consegue enxergar que ele se guia sozinho, que ele se domina. E graças a Deus eu sempre tive isso comigo. Eu sempre fui meio chucro. Eu nunca aceitei ninguém montar em cima de mim. Eu sempre fui meio chucrão. A gente cobra quando tem que cobrar, cede quando precisa, né? Eu sempre digo assim, tem que ter conversa, tem que ter diálogo, né? Muito Certificação diálogo. participativa. Muito diálogo, isso eu aprendi na certificação participativa. Nem todas as decisões era a que eu queria tomar. Mas era o que o grupo decidia. Mas é o que precisava para a maioria. Para a maioria, né? E assim é na vida, né? Assim é a nossa vida social, assim é a nossa... essa busca por esse ideal que não é ser mais que ninguém, mas ser igual a todos. E aí, cara, assim, ó, pensando tudo isso que tu conversasse, que a gente conversou, né? Isso vem te causando uma pequena aflição por dentro, né? A gente precisa mudar. A gente tem que mudar. Assim como foi essas mudanças. A gente não só precisa, como a gente tem que mudar. Né? Mudar, né? A gente não pode aceitar tudo, né? A gente... foi aí, eu recebi, né? Na verdade, assim, um pouco me impactou no momento. Convite? Um convite, né? E que convite foi esse, cara? Vamos falar aí. Quando eu fui convidado a disputar a vereança, né, da cidade, Santo Antônio da Patrulha. Eu disse, no primeiro instante eu pensei, mas quem sou eu? Meu Deus, quem sou? Depois de tudo que a gente conversou aqui. Eu penso assim, será? Né? Quem sou eu para almejar isso, né? Um cargo desse que... Isso, às vezes é um jogo de... Eu sempre digo assim, tu está numa cadeira de vereador, tu tem que defender o ideal, município de Santo Antônio, para 44 mil habitantes, 34 mil votantes. Então, gente, né? é muita responsabilidade tu sentar numa cadeira entre 13 pessoas, que graças a Deus é o meu número hoje, né? 13 pessoas que estão na cadeira de vereadores. Essas pessoas têm que ter o mínimo de respeito, né, pelo aquele que votou nele. Então, eu muitas vezes me senti desrespeitado, né? Desrespeitado. Porque as pessoas, muitas vezes as pessoas, e não estou criticando nenhum deles, mas o que a gente vê na política, eles defender o seu lado e não o lado das pessoas, não o lado do eleitor, porque muitas vezes não é discutido aquilo que o eleitor precisa, e sim aquilo que eles... o interesse próprio. Interesse próprio, né? Isso aí. Né? Então, isso... Então, quando me surgiu esse convite, cara, eu relutei. Eu vou te dizer assim, o convite veio meio que em cima das datas... Dos 45 dos 45 né? Porque eu não era filiado ao partido. Eu tinha que me filiar ao partido. Eu tinha que lançar uma pré-candidatura.
E isso veio meio em cima do laço, né? E eu tinha que pensar rápido. Mas eu sei de uma decisão que tu consultou antes, né? Sim, com certeza. Com certeza. A primeira consulta foi a família, né? A primeira consulta foi a mulher e filhos. Então, assim, eles disseram, se tu quiser, nós te apoiamos. Eu disse, não é eu que tenho que querer. Ou nós entramos junto, Ou não tem negócio. ou não tem negócio. Porque quando a resposta vem assim, se tu quiser, Sim. é a minha vontade, e daí muitas vezes as cobranças vêm depois. Então, ou a gente entra junto, ou a gente não entra. Então, isso tem que ser uma decisão nossa, né? Então, isso Te deu força. me deu força e, ao mesmo tempo, assim, né, o presidente, na época do partido, me cobrando. Daí tu vai, eu não vai, não sei, ainda não sei. Sim. Eu próprio estava na dúvida, né? E faltando 3 dias que eu dei o retorno final para ele, eu vou. Né? Porque essa dúvida, ela estava dentro de mim. E por que ela estava dentro de mim, João? Essa caminhada. É a velha história de tu ser submisso, né? É a história que nos traz junto, que eu disse que a gente, como operário, a gente é submisso, né? É por isso que eu estava na dúvida se eu ia ou se não ia, né? Então, a gente acha que a gente não é capaz de liderar, de defender. E bem pelo contrário, hoje eu vejo que eu sou capaz de defender as minhas ideias e a defender aqueles que mais precisam. E é isso que eu quero fazer. A gente fala, né, Alexandre? A política é muito difícil de tu mudar, porque é um sistema montado para quem quer fazer um trabalho e não fazer, né? E a gente, voltando pro tema, né, da questão da agricultura familiar, vamos falar da questão do debate. Sim. A agricultura mal foi citada. Não foi citada. E aí, né, a gente... Foi citado uma palavra de agricultura familiar só para dizer que citaram, porque não debateram ela. Não discutiram. Não debateram nem a agricultura, que gerar familiar. E a gente sabe hoje assim, a importância que tem a agricultura familiar patrulhense, não só para a cidade, para o turismo, para o desenvolvimento econômico da cidade, né? Quantos produtos saem de Santo Antônio e ganham esse mundo velho, cara? Eu posso te dizer assim, eu não precisava falar esse número aqui, mas eu vou te dizer assim, eu como família, somos só 3. Tá? A minha DAP familiar está em R$158 mil por ano. Tá? Então a gente pode analisar assim que não é muito. Pouco mais de R$13 mil por mês. Isso bruto, né? Bruto. Fora o custo. Bruto. Que o custo bruto, tem. Aí tu tira. O custo é muito. É 80% disso, né? Com 80% disso não fica dentro da família. Mas eu digo assim que eu giro dentro do município, né? Eu giro hoje. Em nota, tirando bloco, tudo certinho. Nota. Faturamento, em torno de... Esse foi a minha DAP avaliada há 2 anos atrás. Hoje está um pouquinho mais. Mas é esse valor assim que gira a nossa agroindústria familiar. Ainda mais que agora eu aumentei a outra agroindústria, então aumentou um pouco o faturamento. Mas tu faz uma ideia assim de quantas pequenas famílias giram dentro do município? É isso que eu quero dizer com isso. Sim. Não é o meu valor. O meu valor não interessa. Eu quero dizer assim que as pequenas agroindústrias, as pequenas núcleos familiares, eles têm um giro muito grande de dinheiro. E se nós olhar que os pequenos núcleos familiares é 80% do município, 80% do município, 20% estão no mundo grande. Tá? E é do jogo. Normal, bem tranquilo. Só estou falando que 80% é nosso.
Então, tu tira uma ideia de quanto gira de dinheiro e de quanto e qual é a valorização que esses 80% têm. Sim, vamos pegar um dado, né, cara? Quanto fica da alimentação escolar dos últimos anos? Né? Que fica no, que é comprado pela prefeitura, né? Dos agricultores e fica no município. O ano passado, do município aqui deu em torno de R$550 mil da comprado da agricultura familiar. E onde é que o agricultor compra? Vai comprar no mercado local. Vai comprar no mercado local. Vai comprar, né, na loja. Então, quando a gente fala, né, da importância da agricultura familiar, tem gente que não olha esses números, cara. Eu sempre digo, lá na eleição passada já, né, eu debati com um certo político do município aqui, e justamente isso. Vocês não defendem a agricultura familiar, vocês não defendem a agricultura. Vocês não olham para a agricultura. Vocês olham para o comércio, vocês olham para as fábricas, mas quem faz girar o comércio é a agricultura. Sim. Porque todo agricultor que mora lá e trabalha, ele vem gastar no comércio. Se não tivesse agricultor lá, não existe comércio. Não existe comércio, né, no município. Muitos vieram de lá e estão trabalhando nas fábricas. Ok? Mas nós não temos fábrica suficiente para suportar toda a nossa população, né? Então, o comércio nosso gira em torno do quê? As agropecuárias vendendo produtos para o agricultor, para o pequeno, para o médio, para o grande, né? Consumindo, é o supermercado vendendo, porque muito agricultor, ele é monocultor, ele trabalha com uma ou duas culturas no máximo, então ele vem para o mercado para comprar produtos de limpeza, ele vem para o mercado para comprar alguns outros produtos, né? Eu próprio, eu tenho coisa que eu sou obrigado a ir no mercado. Então, onde é que o meu dinheiro vai? Mercado local. Vai ficar no mercado local. Então, se um administrador não olhar para a agricultura e achar que com desenvolvimento social e indústria ele vai suportar, quem é que vai alimentar esse povo? É verdade. Alexandre, nosso horário está se encerrando. Eu queria que tu deixasse uma mensagem. Aí a gente conversou. Agora, quem tiver acesso ao material vai ter uma história muito linda. Uma história de luta, de superação. Uma história familiar que valoriza a família. É importante falar isso. Que teve sempre ao lado, né? O esposo, a esposa, o filho, teve sempre junto. Queria que tu deixasse um recado aí pro pessoal. João, primeiro lugar que eu queria falar era justamente com o jovem, né? O jovem hoje do campo, principalmente do campo, ele acha que ele vindo para uma fábrica de calçado, ou uma loja, ou qualquer comércio, ou qualquer indústria, com certeza ele vai vir, vai receber seus R$1.000 e poucos, aí, R$1.500, R$1.600, talvez um salário inicial, às vezes um salário mínimo. Ele vai ter um dinheirinho todo mês no bolso. Isso, eu já passei por isso. Eu sei o que eu estou falando, né? Eu não estou falando da boca para fora. Eu já saí de casa, já fui trabalhar fora, já fui. E hoje eu vivo do meu trabalho. E eu incentivo o meu filho a viver do trabalho dele, né? Os meus filhos, eu tento incentivar. Eu tenho mais 2 meus, tenho mais 2 enteados e o João. Então são 5, né? Eu tento que eles vivam do trabalho deles, porque tu deixa de ser submisso a certas coisas. Então, o jovem, principalmente do campo, hoje ele não tem noção que se ele trabalhar na terra, se ele trabalhar direitinho, e principalmente se ele fizer uma pequena agroindústria, que ele desenvolva o trabalho dele, ele faz muito mais que os R$1.300 ou R$1.500 de uma fábrica. E ele não está escravo daquele horário. O horário dele é ele que faz. O dia que ele vai trabalhar é ele que vai decidir se ele vai trabalhar hoje ou amanhã. Estou dizendo que geralmente a gente trabalha todos os dias, até sábado e domingo, às vezes. Lá em casa não, a gente tenta regrar que sábado de tarde e domingo é nossos dias de folga.
mas a gente tem os animais para tratar. Então, o que eu quero dizer é isso. Busquem informações, né? Busquem auxílio, né? Nós temos aí políticas públicas de auxílio hoje, a compra de terra. Tu sabe muito bem hoje que graças a Deus o governo abriu esse leque. Compra de terra, financiamento para implementação de lavoura, moradia. Fomento à agricultura, fomento a uma agroindústria, né? Claro que é um financiamento, mas tu vai pagar o que é teu, tu não vai pagar nada para ninguém. Agricultura familiar, acho que esses últimos anos foi muito desvalorizada, né? É verdade. E com as mudanças que se tiveram no governo, né, a gente teve uma valorização da agricultura familiar. Bom, tá aí. Graças a Deus. Alexandre, última mensagem, Alexandre Ramos. Por isso, peço para todo mundo que tiver disponibilidade e gostou da minha história, Alexandre Ramos, 13189, né, para defender essa agricultura, para renovar e para trazer mais informação para quem estiver no campo. Então tá. Alexandre, foi um prazer, meu amigão. Muito sucesso na caminhada. E espero que a gente tenha outros momentos de prosa que assunto a gente vai ter. Com certeza, estou sempre aberto. Eu sempre digo assim, estou sempre aberto para visitas, sempre aberto para conversas, porque eu acho que isso engrandece um homem. É isso aí.